superar a culpa, a vergonha e a rejeição. Neste texto tratamos da libertação da culpa, da vergonha e da rejeição. Parto do princípio de que quase todas as pessoas têm pelo menos um destes três problemas: culpa, vergonha ou rejeição. Mas há um lugar onde podemos ser curados. Esse lugar é a cruz de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 14, afirma: Porque por esta única oferta Jesus aperfeiçoou completamente para sempre todos os que se deixam santificar por Ele. E levou-os à perfeita comunhão com Ele. Este único sacrifício é a morte de Jesus na cruz. Preste muita atenção às palavras usadas aqui. Jesus aperfeiçoou aqueles que se deixam santificar por Ele. Completamente. Para sempre. Perfeitos. Perfeitos. É perfeito e permanece para sempre. Nunca perde a sua validade e nunca está incompleto. Através de um único sacrifício, Jesus supriu todas as necessidades da humanidade. Muitas pessoas não se apercebem de que a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício muito grande e significativo. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 13, disse: Jesus ofereceu-se a si mesmo a Deus pelo Espírito Eterno. Jesus era o sacerdote e era também o sacrifício. Ofereceu-se a si mesmo, e fê-lo através do Espírito Eterno. Lembro-me de um encontro com um missionário que me perguntou: acredita que Jesus Cristo morreu por si e pelos seus pecados? Pensei no assunto. E disse-lhe: de alguma forma, é-me difícil reconhecer o que é que a morte de Jesus Cristo, há quase 2000 anos, pode ter a ver com os pecados que cometi na minha vida. O missionário orou então por mim e me deixou sozinho. Depois deste acontecimento, tive vários encontros com cristãos que me ajudaram a compreender melhor o que Jesus fez por mim na cruz. Finalmente, tive um encontro poderoso com Jesus que me mudou para sempre. Decidi entregar a minha vida completamente a Jesus. Não foi um lampejo temporário de emoção, mas uma entrega radical. Mais tarde, ao ler repetidamente o Novo Testamento, apercebi-me cada vez mais de que Jesus se ofereceu completamente a Deus através do Espírito Eterno. E também compreendi cada vez melhor o significado da palavra eterno. Eterno significa algo que está fora do tempo, que não está sujeito às limitações do tempo. Isto deu-me a resposta à minha pergunta sobre o significado da morte de Jesus para a minha vida. Na cruz, Jesus levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Desde Adão até a última pessoa a nascer. Isto não aconteceu dentro dos limites do tempo. Foi um sacrifício eterno, fora do tempo. E isso resolveu o meu problema. A morte de Jesus na cruz é perfeita, e para sempre, e aplica-se a todos os que aceitam e abraçam este sacrifício pelas suas vidas com fé num determinado momento. Como é que se obtém a fé? O meu joelho direito foi destruído num acidente desportivo. Depois de uma operação, consegui voltar a andar normalmente. Mas sentia muitas dores e só conseguia mexer o joelho com muito cuidado. Eu sabia que, se tivesse fé, Deus curar-me-ia. Mas não tinha fé no fato de Deus continuar a curar, como se pode ler na Bíblia. Então, um dia, li em Romanos, capítulo 10, versículo 17, estas palavras: A fé vem ao que se ouve, mas o que se ouve vem através da palavra viva e pessoal de Deus. Portanto, se eu não tiver fé, posso obtê-la. Ela vem. E é isso que vos quero dizer. Não tens de estar sem fé. A fé vem automaticamente quando se faz a coisa certa. A coisa certa é ouvir a palavra de Deus. Tirar tempo para Deus e ouvir o que Ele nos quer dizer. Por isso, disse, vou fazer isso o mais que puder. Li a Bíblia e dediquei muito tempo a Deus. Em pouco tempo, fiquei realmente convencido de que a cura está na Bíblia e que Deus ainda quer curar toda a gente. Os pastores me disseram então que é claro que Deus cura, mas não está interessado no corpo. Ele cura a alma hoje e, assim, salva as pessoas. Depois li, entre outras coisas, Provérbios, capítulo 4, versículos 20 e 22, onde diz: Deus diz, meu filho, ouve com atenção e presta atenção ao que te digo.
Presta atenção às minhas palavras e memoriza-as com firmeza. As palavras de Deus são a chave da vida e mantêm todo o teu corpo saudável. Ou noutras traduções, as palavras de Deus são remédio para o teu corpo. E quando li a palavra corpo, apercebi que Deus tinha providenciado o remédio para minha alma e para todo o meu corpo. Agora acreditava que Deus ainda hoje pode curar os nossos corpos. Um pouco mais tarde, um missionário indiano pregou num culto da igreja sobre a cura sobrenatural de Deus para os nossos corpos. Ele encorajou as pessoas com doenças físicas a virem à frente para uma oração de cura. Eu fui para a frente do palco. O missionário explicou-nos que a cura de Deus não tem muito a ver com a pessoa que está a orar, mas que Jesus morreu na cruz pelas nossas doenças e ferimentos. E que, acima de tudo, é importante que sejamos obedientes e imponhamos as mãos sobre as pessoas doentes. E Jesus é então responsável pela cura. Tal como está descrito em Marcos, capítulo 16. Eles imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão bons. Em resumo, ele disse o seguinte: pensem na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, uma obra perfeita, perfeita em todos os sentidos e perfeita sob todos os pontos de vista. Compreendi cada vez mais e melhor o que Deus me queria mostrar sobre a morte de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz foi perfeita, foi completa, nada ficou de fora. A obra de Jesus na cruz cobre completamente todas as necessidades que nós humanos temos. Quando voltei para o meu lugar depois da imposição das mãos, estava tão doente como antes, mas sabia o que tinha de fazer. Agarrei-me ao facto de Jesus ter satisfeito todas as minhas necessidades na cruz, até a cura do meu corpo. Pouco tempo depois, fiquei curado e o meu joelho continua a funcionar bem 30 anos depois. Embora o meu peso não seja exatamente o ideal para uma articulação anteriormente defeituosa. Por isso, não se esqueça. Lembre-se da obra de Jesus na cruz do Gólgota e ouça o que Jesus lhe diz direta ou indiretamente através da Bíblia ou de outras pessoas. E faça o mesmo que faz com os outros medicamentos. Tome o remédio, a palavra de Deus, 1, 3 ou até 5 vezes por dia, regularmente, consoante a situação. O remédio funciona. Atenção! É preciso lembrar que Deus tem mais do que uma maneira de curar. Se a maneira de Deus é este tipo de remédio, a leitura da Bíblia vai funcionar. Mas se Deus tem outra maneira, então precisa de ouvir atentamente o Espírito Santo e descobrir qual é a maneira que Deus tem para a sua cura. Mas, afinal, não tens muito a perder. É um esforço pequeno e barato ler a Bíblia algumas vezes por dia e, se na pior das hipóteses não ficares curado, pelo menos fizeste algo inteligente. Depois, Deus vai lhe mostrar certamente como quer curá-lo. Voltemos a Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque por esta única oferta Jesus aperfeiçoou completamente para sempre todos os que se deixam santificar por ele. E levou-os à perfeita comunhão com ele. Este único sacrifício é a morte de Jesus na cruz. Isto cobre todas as necessidades de cada ser humano, desde Adão até ao último a nascer. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, todas as necessidades são satisfeitas pelo sacrifício de Jesus na cruz. E mais uma vez, considere a obra de Jesus na cruz do Calvário, uma obra perfeita. Perfeita em todos os sentidos, perfeita de todos os ângulos. Todas as necessidades relevantes de toda a humanidade foram satisfeitas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Na Bíblia, lemos que, na cruz, Jesus cuidou completamente para sempre das 8 áreas seguintes. Só precisamos de as reivindicar da forma correta. Jesus foi castigado para que possamos ser perdoados. Jesus foi ferido e ficou doente para que possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com o nosso pecado para que possamos ser justificados com a sua justiça. Jesus morreu a nossa morte para que possamos partilhar a sua vida. Jesus foi feito maldição por nós para que possamos receber a bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que possamos experimentar a sua abundância.
Jesus suportou a nossa vergonha e desonra, para que possamos partilhar da sua glória. Jesus suportou a nossa rejeição, para que pudéssemos receber a sua aceitação. Vejamos agora, em conjunto, como Jesus satisfaz três das mais importantes necessidades emocionais. São elas: culpa, vergonha e rejeição. Deus providenciou a libertação completa de cada uma destas três coisas através do sacrifício de Jesus na cruz: culpa, vergonha e rejeição. Portanto, tudo isso já foi feito há muito tempo. A libertação e a cura desses sentimentos emocionalmente negativos e destrutivos só precisam ser reivindicadas. A minha experiência é que muitos cristãos, muitos verdadeiramente nascidos de novo e cheios do Espírito, não estão completamente livres de sentimentos de culpa, vergonha ou rejeição. Isto acontece simplesmente porque nunca perceberam que Jesus já carregou tudo por nós na cruz. Vamos agora falar sobre a libertação da culpa, da vergonha e da rejeição. Estima-se que 50% ou mais dos cristãos precisam de alguma forma de libertação da culpa, vergonha ou rejeição. Na verdade, muitos cristãos lutam com duas ou todas essas três coisas em suas vidas. Culpa. Começamos com a culpa, o sentimento de ser culpado. Se tiveres culpa, nunca poderás ser um cristão totalmente liberto, vitorioso e alegre. E Deus certamente não quer que você tenha qualquer sentimento de culpa. Isaías capítulo 53, versículo 6, é uma descrição profética do sacrifício de Jesus na cruz. Esta profecia foi dada 700 anos antes do acontecimento pelo profeta Isaías. Diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que se perdem, cada um seguia o seu caminho. É esse o problema de toda a humanidade. Nem todos cometemos necessariamente um pecado específico, como o assassinato ou o adultério. Mas todos nós fizemos uma coisa. Nós nos voltamos para o nosso próprio caminho, tomamos decisões em nossas vidas que não foram totalmente esclarecidas com Deus. E o nosso próprio caminho, mesmo que se desvie apenas um pouco do caminho de Deus, não é o caminho de Deus. E Deus chama isso de rebelião. E continua dizendo: e o Senhor Deus fez cair sobre ele Jesus e toda a nossa iniquidade. Toda a nossa rebelião foi colocada sobre Jesus na cruz para que nós pudéssemos ser livres. Em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista apresenta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro sobre o qual Deus depositou todos os pecados, de todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares. E levou o pecado para que este nunca mais nos possa fazer sentir culpados. Como é que podemos tirar partido disto? É muito simples. Não é nada complicado. Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Palavra de Deus nunca são complicados para as pessoas simples. Então, como é que se tira partido desta realidade? É muito simples. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre e nega os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e evita alcançará misericórdia. Então, o que é que tens de fazer? Tem de confessar os seus pecados a Deus e depois evitá-los. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo, perdoa-nos os pecados e purifica-nos de todo o mal e de toda a injustiça que cometemos. Portanto, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus nos perdoará. Mas se nos recusarmos a confessar, Deus não nos perdoará. Deus comprometeu-se a perdoar todos os pecados se lhes confessarmos e nos esforçarmos por os evitar. Mas se nos recusarmos a confessar os pecados, não receberemos o perdão. Como vê, faz uma grande diferença na nossa vida confessarmos ou não os nossos pecados. Atenção! O pecado não tem prazo de validade. O tempo não esconde o pecado. Devemos estar sempre atentos a este facto. O tempo não esconde o pecado. Podes ter pecado há 10 anos ou mais, mas se não te confessares e evitares esse pecado, continuas a ser responsável por ele.
Não acho que seja necessário procurarmos freneticamente os pecados do passado. Mas acho que Deus nos lembra, de vez em quando ou em situações apropriadas, de pecados que aconteceram há muito tempo, mas que ainda não confessamos. Talvez porque ainda não estávamos preparados para reconhecer o pecado, ou porque simplesmente não era a altura certa. O que é que fazemos quando Deus nos mostra um pecado? Então dizemos simplesmente: em Deus, desculpa-me. Confessamos o pecado reconhecido e afastamo-nos dele, se ainda não o tivermos feito. E então o pecado desaparece. Mas enquanto não tivermos confessado o pecado a Deus e pedido perdão, o pecado não desapareceu. E se não tivermos a certeza de que Deus já nos perdoou um pecado, confessemos o pecado e peçamos perdão. É melhor pedir perdão uma vez a mais do que uma vez a menos. Por vezes, ficamos com a consciência pesada quando trazemos os nossos pecados à luz e perante Deus. Não faz mal trazer os pecados perante Deus, é bom, é o único lugar onde eles são perdoados. Se não confessarmos o pecado, não receberemos o perdão. Vamos ler novamente o seguinte versículo da Bíblia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e os evita achará graça. Não basta confessar. Também é preciso evitar o pecado. Isso significa arrependimento. É preciso afastar-se do pecado. Se confessar um pecado e o evitar, tenha certeza da graça de Deus. E se Deus perdoou o pecado, então essa é uma obra perfeita. Uma obra perfeita e eternamente válida. Quando os nossos pecados são perdoados, entramos num novo nível de relacionamento com Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Regozijo-me no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus. Isso é salvação. E funciona. Regozijo-me no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me revestiu com um manto de justiça. São duas coisas, as vestes da salvação e o manto da justiça. Muitos cristãos, e talvez tu também, receberam as vestes da salvação e da redenção, mas não se apercebem de que foram total e completamente cobertos com o manto da justiça. E não com a justiça deles, mas com a justiça de Jesus Cristo. Uma justiça que não conhece pecado, que não tem um passado de culpa, que não tem nada do que se envergonhar. E graças a Deus, Deus não colocou apenas um pano fino sobre nós. Não. Deus cobriu-nos com um grande e espesso manto da sua perfeita justiça. Não há mais uma única área da sua personalidade que esteja exposta às acusações de Satanás, porque Deus te cobriu com o manto da sua justiça. Se você confessou um pecado, e se afastou desse pecado, e recebeu o perdão e a redenção de Deus, tudo o que você tem que fazer é permitir que Deus coloque o manto da justiça sobre você. Quando você está coberto com o manto da justiça de Deus, não há mais espaço para uma consciência culpada. Não há espaço para remorso, não há espaço para dúvida e não há espaço para questionar o perdão e a redenção de Deus. Tudo foi feito perfeitamente para sempre na cruz. Portanto, este é o remédio de Deus para a culpa. Quando confessamos o pecado e nos afastamos dele, recebemos as vestes da salvação e da redenção e Deus cobre-nos com o manto da sua justiça. O remédio de Deus para a culpa de um pecado cometido é as vestes da salvação e o manto da sua justiça. Muitas pessoas receberam as vestes da salvação e da redenção, mas nunca entenderam que há também o manto da sua justiça que as acompanha. Não é a sua justiça. É a justiça de Deus que é transmitida a você através de Jesus Cristo. E quando você coloca esse manto da justiça dele, a justiça de Deus te cobre completa e perfeitamente. O diabo pode olhar para você de todos os lados, de baixo para cima e de cima para baixo, mas ele não tem mais nada para te acusar, porque você está coberto com o manto da justiça de Jesus Cristo. Este é o remédio de Deus para a culpa. Muitos cristãos nunca reivindicaram este manto da sua justiça, o remédio para a culpa e a dúvida. Eles são constantemente perturbados e enfraquecidos pelo diabo. Falaremos mais tarde sobre como podemos reivindicar este manto de justiça.
E se você tem culpa na sua vida que ainda não está completamente coberta pela justiça de Deus, você ainda pode ser completamente para sempre livre dessa culpa hoje. Mas primeiro, vamos falar sobre outro tópico importante: vergonha. Continuamos com a vergonha. A vergonha é uma coisa cruel e feia. Muitas vezes é o resultado de abusos sexuais ou pecados sexuais. Ou mesmo quando alguém gozou conosco na escola ou algo semelhante. Conheço um rapaz que gostava de levar os seus sapatos preferidos para a escola. Com o tempo, claro, os sapatos foram se estragando cada vez mais. No fim, até tinham alguns buracos. Mas o rapaz não queria calçar sapatos novos. A professora reparou nos sapatos rasgados. Sem falar primeiro com o rapaz, chamou pelo nome à frente de toda a turma e disse que o rapaz com os sapatos rotos era uma vergonha para toda a turma. Também fez outros comentários maldosos e humilhantes. Como é que o rapaz podia sentir outra coisa que não fosse vergonha? Muitas coisas que acontecem na nossa infância podem ser motivo de vergonha. Vemos aqui que as coisas que aconteceram há mais tempo são, por vezes, as mais difíceis de esquecer. Talvez também tu sejas atormentado pela vergonha. Talvez esteja tão habituado a este sentimento de vergonha que mal se apercebe de como este sentimento o atormenta, o controla e até o isola das outras pessoas. Como já foi referido, esta vergonha é frequentemente causada por abusos sexuais na infância ou por outros crimes sexuais cometidos pelos pais ou na família. Há muitos exemplos de jovens que sofrem muito com a vergonha. Estou a pensar, por exemplo, numa jovem que cresceu no seio de uma família cristã bastante intacta. Em criança, foi abusada sexualmente por um conhecido da família durante um longo período de tempo. Embora se suspeitasse que este abuso tinha ocorrido, ninguém se levantou para proteger esta moça. Esta moça teve de viver e sofrer com esta vergonha durante muitos anos. As crianças maltratadas sentem uma grande vergonha, sentem-se sujas e culpadas. Muitas vezes, durante anos, estão sozinhas com esta terrível questão: haverá algo de mal em mim que levou a este abuso? Será que a culpa é minha? Existem terapias psicológicas, mas não ajudam de forma profunda. Estas pessoas só se tornam verdadeiramente livres quando se aproximam da cruz, de Jesus Cristo. Então, podem ser libertadas dessa vergonha. Jesus tomou sobre si toda a nossa vergonha e desonra. Vejamos algumas passagens da Bíblia. Isaías capítulo 50, versículo 6, este é um texto profético que descreve o que Jesus fez por nós, e diz no versículo 5: Sacrifiquei as minhas costas quando me açoitaram, não resisti quando me bateram nas faces. Resisti aos seus insultos e não cobri o meu rosto quando me cuspiram. Como veem, Jesus diz: sacrifiquei as minhas costas. Jesus podia ter se salvado, podia ter convocado 12 legiões de anjos. Mas não o fez. Ele deu as suas costas. Uma coisa é certa, e as imagens bonitas que vemos da flagelação de Jesus têm muito pouco a ver com a realidade. Foi uma cena terrível. Jesus foi espancado com um flagelo que tinha pequenos pedaços de metal ou de osso nas correias. Quando estas correias caíam sobre a carne de uma pessoa, rasgavam pedaços inteiros e desfaziam a carne até ao osso. E foi exatamente isso que Jesus suportou. Fê-lo por nós. Mas ele diz: não escondi o meu rosto da vergonha e da cuspidela. Por isso, Jesus suportou a tua vergonha e a minha na cruz. Vamos ler o que aconteceu depois da prisão de Jesus. Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 31. Pilatos tinha entregado Jesus aos soldados que o iam levar para ser executado, e diz no versículo 27 ao versículo 31. Os soldados levaram Jesus para o pátio do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois despiram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Teceram-lhe uma coroa de ramos espinhosos e puseram-lhe na cabeça. Puseram-lhe uma vara na mão direita, ajoelharam-se à sua frente e gritaram zombando dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiram-lhe, tiraram-lhe de novo a vara da mão e bateram-lhe com ela na cabeça.
E não se esqueçam de que Jesus trazia uma coroa de espinhos, cada golpe com a vara pressionava ainda mais os espinhos no seu crânio. Mas ele não escondeu o rosto da vergonha, da zombaria e das cuspidelas. Depois diz: depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto vermelho e voltaram a vestir-lhe as suas próprias roupas. Depois levaram Jesus para ser crucificado. Portanto, nesta cena, ele foi despido 2 vezes. E depois continuamos a ler em Mateus, capítulo 27, versículo 35. E crucificaram-no, e repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, lançando sortes sobre a minha roupa. Os soldados sentaram-se e viram Jesus nu na cruz durante 3 horas. O corpo de Jesus foi feito em pedaços. Estava manchado da cabeça aos pés com sangue, cuspe, vômito, pó, sujeira, urina e fezes. Nunca veremos uma imagem exata de Jesus na cruz, porque ele põe sempre um corpo limpo e uma pequena tanga. Mas não havia tanga nenhuma. Ele estava despido e coberto de sangue e sujeira. A sua vergonha era visível para todos os que passavam e zombavam dele. Poderíamos então recorrer por um momento à carta aos Hebreus para sublinhar esta verdade. Em Hebreus, capítulo 12, disse no versículo 2: Jesus deu-nos a fé e guardá-la até ao fim. Porque o aguardava uma grande alegria, Jesus suportou a morte na cruz e suportou a vergonha que lhe estava associada. Agora, como vencedor, ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Então, qual é o oposto da vergonha? Penso que o melhor oposto é glória. E em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, fala-se de Jesus. Em Deus, tudo tem não só a sua origem, mas também o seu objetivo, e Ele quer que muitos participem na sua glória como seus filhos e filhas. Mas, para realizar este projeto, foi necessário tornar perfeito o precursor da sua salvação através do sofrimento e da morte. Repara que Deus quer que muitos filhos e filhas participem em quê? Deus quer que muitos filhos e filhas participem da sua glória. Qual é o oposto da vergonha? Ele suportou a nossa vergonha para que pudéssemos participar da sua glória. Talvez você também seja uma pessoa atormentada pela vergonha. Talvez não tenha nada a ver com isso e tenha nascido com vergonha, ou algo lhe tenha sido feito que causou essa vergonha. Ou talvez tenha feito algo de que se envergonha. Talvez haja outra coisa de que se envergonha e da qual ainda não se conseguiu livrar com Jesus na cruz. Algo que está sempre a voltar à sua mente, que continua a assombrá-lo. Por exemplo, quando quer fazer algo por Jesus ou quando quer adorar a Deus. Lembre-se de que Jesus suportou completamente a nossa vergonha quando foi cuspido e manchado de imundície enquanto esteve publicamente pendurado na cruz durante 3 horas, para que pudéssemos partilhar a sua glória. Não é maravilhoso? Obrigado, Senhor. Já não precisamos de ter vergonha. Jesus carregou-a. Se luta contra a vergonha, lembre-se que Jesus carregou a sua vergonha nu na cruz. Ele foi exposto às zombarias e aos escárnios dos espectadores. O principal objetivo da crucificação era envergonhar as pessoas, envergonhá-las, humilhá-las. Jesus suportou tudo isso, mas desprezou a vergonha. Não se deixou abater, porque sabia que tinha suportado a vossa e a minha vergonha, para que pudéssemos participar na sua glória. Amém. Agora chegamos à última dessas 3 condições, que muitas vezes é a razão pela qual nós, como cristãos, não podemos ser completamente livres e felizes. Nós lidamos intensamente com a culpa. E nós tratamos da vergonha. Agora vamos ver a rejeição. A rejeição. A rejeição é a ferida mais profunda da alma humana. Um conhecido missionário disse uma vez: não ser amado e ser rejeitado é a pior doença que uma pessoa pode ter. Eu concordo com isso. A pior doença é não ser amado. Talvez também sofra desta doença em certos domínios e situações. Pode ser cristão, pode ser salvo e muito mais, mas talvez nunca tenhas experimentado realmente, no fundo, o que é ser amado. Nunca foi capaz de absorver o sentimento de ser amado e desejado.
Se for esse o caso, Jesus na cruz também pode ser a solução final e perfeita para esse problema. Há várias razões para sofrermos deste triste estado. Suspeito que cerca de 50%, ou em certas regiões ainda mais pessoas, têm este sentimento de rejeição. Penso que em muitos países é uma verdadeira epidemia ou talvez mesmo uma pandemia mundial. Em muitos casos, tem a ver com a degradação da moral e da família. Vamos ver aqui apenas alguns exemplos simples. Uma das causas mais comuns da ferida da rejeição é quando um bebê é rejeitado no ventre materno. As pessoas não se apercebem de que nesse ventre, nesse embrião, há um pequeno ser humano sensível que quer ser amado e que é suposto ser amado. Há várias razões pelas quais um bebê no útero não experimenta o amor e é rejeitado. Uma das razões é a pobreza. Imagine que os pais têm pouca comida para toda a família e, de repente, vem aí outro bebê que em breve também precisará de comida. Os pais ficam aborrecidos com o bebê. E este bebê nasce com um espírito de rejeição. Muitas vezes, uma criança é também indesejada pelas seguintes razões: a mãe estava com um homem que não amava, ou o homem deixa-a sozinha quando se apercebe que ela está grávida. Ou a mãe foi violada. Existem muitas outras razões pelas quais as crianças são indesejadas e rejeitadas. Todos os bebés vêm ao mundo e anseiam por amor mais do que qualquer outra coisa. Se os pais não amam seu bebê, ou se o amam mas não sabem como demonstrar o seu amor, essa criança sofre rejeição e sente-se indesejada. Uma criança precisa de sentir amor, precisa que lhe seja expresso amor para que se desenvolva corretamente e se torne uma personalidade saudável e forte. Um bebê que não sente amor, ou especialmente que não recebe o amor do pai, não pode desenvolver-se corretamente. É claro que o amor de uma mãe é maravilhoso e importante, mas o amor de um pai é diferente e especial. É interessante notar que Jesus também foi rejeitado de certa forma. Imagine José e Maria. Maria estava grávida e eles ainda nem sequer estavam casados. Não era um pecado, mas ninguém sabia como é que a gravidez tinha acontecido. E quem é que teria acreditado se Maria e José lhes tivessem dito que Maria estava grávida por Deus? O que pensariam se uma moça vos dissesse isso na igreja? Depois da mãe, o pai é a pessoa mais importante para uma criança. O pai é responsável por ajudar o bebê e, mais tarde, a criança a encontrar o seu caminho num mundo desconhecido e muitas vezes perigoso. O pai é responsável pela proteção da criança e por a encorajar a explorar o desconhecido e muito mais. Quando falta o amor, os cuidados e o apoio do pai, as pessoas sentem-se mais tarde inseguras e inferiores e têm dificuldade em encontrar o seu lugar na vida e em afirmar-se. Por vezes, estas pessoas tornam-se agressivas ou retraem-se para se protegerem. Uma outra razão comum para um sentimento de rejeição, demasiado frequente hoje em dia, é a ruptura do casamento. Os filhos sentem-se rejeitados. Mas muitas vezes um dos cônjuges também se sente. E há ainda o último tipo de rejeição, a autorrejeição. E este é também um problema terrível. Há muitos jovens que se rejeitam a si próprios. Penso que as mulheres e as moças são particularmente afetadas por esta autorrejeição. Têm sempre a sensação de que há algo de errado com elas. São demasiado altas, demasiado compridas, demasiado baixas, demasiado magras, demasiado gordas, têm os olhos da cor errada, o cabelo não é liso ou é frisado. Seja o que for, transformou numa razão para se rejeitar a si próprio. Olha para as outras pessoas e deseja ser como elas. Reconhece este problema? É a autorrejeição. Agora gostaria de vos dizer qual é o remédio também neste caso. Encontra-se na cruz. Em Lucas 23, versículos 13 a 24, vemos a cena em que Jesus está perante Pilatos e Pilatos tenta libertá-lo. E quanto mais Pilatos tenta, mais o próprio povo de Jesus grita: deixem-no ser crucificado. Eis a passagem bíblica completa em Lucas 23, versículos 13 a 24. E Pilatos chamou os chefes dos sacerdotes, os magistrados e o povo e disse-lhes: trouxestes-me este homem como um agitador do povo, e eis que eu o examinei diante de vós, e não achei nele crime algum de que o acusais, e Herodes também não, porque não o tornou a enviar. E eis que ele não fez nada digno de morte.
Por isso, quero castigá-lo e libertá-lo. Então todos gritaram juntos: e fora com este homem! Solta-nos Barrabás! Ele tinha sido lançado na prisão por causa de um motim que tinha havido na cidade e por homicídio. Então Pilatos voltou a falar com eles, porque queria soltar Jesus. Mas eles gritavam: e crucifica-o, crucifica-o! Mas ele disse-lhes uma terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele culpa alguma que mereça a morte, por isso, vou castigá-lo e soltá-lo. Mas eles começaram a gritar contra ele e exigiam que fosse crucificado. E o seu clamor aumentava. E Pilatos decidiu que o pedido dele seria atendido. Deve ter sido terrível para Jesus. O seu próprio povo, de onde tinha vindo, rejeitava-o e queria que um ladrão e assassino fosse libertado. Achas que Jesus, que só tinha feito o bem, se sentiu rejeitado nesta situação? Penso que sim. Mas a situação não ficou por aí. Vamos ler Mateus, capítulo 27, versículos 45 e seguintes. Jesus está agora na cruz. Desde a hora sexta houve trevas em toda a terra até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isto, disseram: e ele está a chamar por Elias. E um deles fugiu imediatamente, pegou numa esponja, encheu-a de vinagre, pô-la num pau e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: parem, vamos ver se Elias vem ajudá-lo. Mas Jesus gritou outra vez e morreu. Jesus não morreu com as feridas da crucificação. As pessoas que eram crucificadas podiam, por vezes, viver 12 horas ou mais. Ele morreu da dor da rejeição. Já era mal o suficiente ser rejeitado pelo seu povo, mas agora era também rejeitado pelo seu pai. O seu pai já não lhe respondia. Porque Jesus carregou os nossos pecados, Deus teve de lidar com ele da mesma forma que lidaria com o pecado. Fechou os ouvidos e desviou os olhos, e Jesus morreu sozinho, com o coração despedaçado. Não pelas feridas da crucificação. A rejeição do Pai matou-o. A rejeição é a coisa mais terrível que o coração humano pode experimentar. Mas o versículo seguinte diz-nos por que é que isso aconteceu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. Esta é a cortina espessa que separava o santuário do Santo dos Santos. E só um homem podia passar por ela, o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, esta grossa cortina foi dividida em duas, de alto a baixo. Por outras palavras, foi obra de Deus. Isso significa que, através da morte de Jesus em nosso favor, o caminho para a presença do Deus Santo foi aberto para nós. Jesus suportou a nossa rejeição. Em Efésios 1, temos um relato maravilhoso e belo sobre isso. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, especialmente o versículo 4. Porque nos escolheu em Cristo, ainda antes da criação do mundo, com o fim de vivermos uma vida santificada e irrepreensível, uma vida na sua presença e cheia do seu amor. Desde o início, Ele destinou-nos a sermos seus filhos e filhas através de Jesus Cristo. Era esse o seu projeto, era isso que Ele tinha decidido. E tudo isto deve contribuir para a glória da sua maravilhosa graça, que nos manifestou através do seu Filho muito amado. Assim, Jesus suportou a nossa rejeição para que pudéssemos ter a sua aceitação. Como vês, todo o mal caiu sobre Jesus para que todo o bem pudesse ser oferecido a ti e a mim. E tudo foi resolvido por um sacrifício perfeito na cruz. Através desse único sacrifício, Ele fez de nós, que somos santificados, perfeitos para sempre. Ele nunca mais precisa de fazer nada. Está tudo feito. E nós só temos que aceitar o que Ele fez. Então agora eu quero dar a você a oportunidade de receber o que Deus providenciou para nós através da morte de Jesus na cruz. Quero que, se ainda tens um problema com a culpa, recebas o perdão completo, que recebas no teu íntimo julgamento do tribunal celestial. O julgamento celestial declara-o.
Não é culpado. Se ainda tens um problema com a vergonha, quero que recebas a cura. E quero que o faça lembrando-se de que Jesus carregou a sua vergonha na cruz, completamente nu e manchado de sangue e sujeira. Para que possas partilhar da sua glória. Como seguidor de Jesus Cristo e como filho de Deus, tu és participante da sua glória. E se ainda estiver a lutar contra a rejeição, deve receber a cura e lembrar-se de que Jesus foi rejeitado pelo seu Pai na cruz, a última e mais cruel de todas as rejeições. E que Jesus morreu de coração partido porque suportou a nossa rejeição para que pudéssemos ser, o quê? Completos. Aceitos por Deus como seus filhos. Como vê, como filho de Deus, não é apenas tolerado. És bem-vindo. Não precisas de pedir desculpa. Não tens de marcar um encontro com Deus. Podes vir em qualquer altura e o Pai acolher-te-á sempre, porque vieste através de Jesus. Quero ajudar-te a ter uma relação mais profunda com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Se tem um destes três problemas ou todos os três problemas, culpa, vergonha ou rejeição, e quer reclamar a cura que lhe chegou através de Jesus Cristo e da cruz, quero conduzi-lo numa oração para o levar à cruz e depois deixar que a cruz atue em si. Se quiser ser conduzido numa oração para pedir a cura da culpa, da vergonha ou da rejeição, e estiver pronto para o fazer agora, pode orar agora. Recebe-a pela fé. Não precisa de se esforçar muito. Não precisa de melhorar. Não precisa de se sair bem o suficiente. Só tens de acreditar no que aprendemos anteriormente na Bíblia. Jesus carregou a sua vergonha, a sua culpa e a sua rejeição na cruz. E, depois da oração, pode começar a agradecer a Jesus o que ele fez por si. Já não precisa de ter vergonha. Já não precisa de se sentir culpado. Já não precisa de lutar contra a rejeição. Jesus fez tudo isso. Jesus tirou o seu fardo dos seus ombros. Pode ser livre. Livre. Pode simplesmente dizer esta oração: Senhor Deus, obrigado por conheceres o meu problema neste dia. Tu sabes com o que estou a lutar, seja culpa, vergonha ou rejeição. Agradeço-te, Deus, porque a tua palavra revela claramente que Jesus suportou todos os três na cruz. Jesus suportou a culpa, suportou a vergonha e suportou a rejeição para que eu pudesse ser redimido. Para que eu possa libertar-me da culpa. Para que eu possa libertar-me da vergonha. Para que eu possa libertar-me da rejeição. Para que eu já não me sinta rejeitado, mas saiba que sou aceite por Deus, o meu Pai. Eu pertenço a Deus. Pertenço à melhor família do universo. Não preciso de pedir desculpa por nada. Não preciso de ter vergonha. Não preciso de ser de segunda classe. Deus não tem filhos de segunda classe e eu sou um dos filhos de Deus. Obrigado, Pai. Se orarem, orarei agora para que o Espírito Santo vos dê tudo aquilo por que oraram. Pai do céu, agradecemos o teu amor, a tua misericórdia e a tua fidelidade. Quiseste que Jesus tivesse de suportar esta agonia de culpa, vergonha e rejeição na cruz, para que pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ser libertados, para que pudéssemos saber que já não somos culpados, que já não temos de nos envergonhar, que já não somos rejeitados. Somos filhos de Deus. Pertencemos à melhor família do universo. Pai, deixa que esta verdade penetre agora nos corações e nas mentes daqueles que oraram. Em nome de Jesus Cristo, recebam agora a vossa libertação e cura. Agradeça a Deus agora por isso. Comece a agradecer-lhe. Esta é a mais pura expressão de fé, simplesmente agradecer a Ele. É tudo o que pode fazer. Não o pode merecer, mas pode agradecer-lhe por isso. Reserve sempre muito tempo para lhe agradecer. Obrigado, Senhor.